Senhoras e senhores, iremos então para a quarta palestra desse segundo dia do Preserva-me 2018 e chamamos o senhor Márcio Rangel, museólogo, pesquisador titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins e representante do Brasil no programa Ibermuseus. Em sua palestra, abordará a dificuldade de estabelecer o valor histórico e científico do que pode ser considerado patrimônio da ciência e tecnologia, como a tecnologia se insere na construção da cultura de uma determinada época. Senhor Márcio Rangel, por gentileza. Boa tarde. Bom, eu trabalho no Museu de Astronomia, que é uma instituição do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A gente não sabe se no próximo ministro vai acrescentar mais uma palavra, né? Cada ministro acrescentou. O anterior foi Inovações, o atual foi Comunicações. O próximo pode acrescentar mais uma palavra no nome do Ministério. Mas o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele é criado no mesmo período do museu. E desde a criação da instituição, ela tem uma coleção de instrumentos científicos que justificou a sua criação. E nós temos várias linhas de pesquisa que analisam a questão dessa noção e da ideia de patrimônio no campo da ciência e tecnologia, porque isso não é muito evidente, não emerge imediatamente para as pessoas quando elas olham uma determinada natureza de objetos e atribuam valor a eles de patrimônio a serem preservados. E o museu vem trabalhando há muitos anos nessa perspectiva, com seminários, cartas, falando da relevância de ações de preservação desse patrimônio. E nessas nossas análises, nós vamos... Eu aponto para onde? Aqui? Para a tela? Tem que estar a ponteira. Não, passar o slide. E aí, enfim, a gente pode discutir concepção de patrimônio. Tem vários autores, vários livros que falam de patrimônio. Tem autores que falam da noção do patrimônio desde o Paleolítico e tem autores, principalmente os autores franceses, que colocam como principal marco teórico da conceituação de patrimônio a Revolução Francesa. Entre esses autores, François Choët, Dominique Poulot, que apresentam a ideia de patrimônio, de como que esse conceito se deu na cultura ocidental, mas de uma perspectiva francesa, que acaba também influenciando a noção de patrimônio que também iremos desenvolver no Brasil. E essa concepção de patrimônio que se desenvolve no país, através do seu principal órgão de proteção, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai ter impacto na relação do que nós denominamos de patrimônio de ciência e tecnologia. Uma das instituições que é uma grande referência na preservação desse patrimônio é o Conservatório de Artes e Ofícios, o Museu de Artes e Ofícios, na França, que ele é do século XVIII e é uma instituição que surge no bojo da Revolução, e é muito interessante a gente perceber a proposta de musealização do patrimônio francês, da criação do que eles vão chamar de depósitos, e que quando a gente lê o que eles estão caracterizando como depósito, é o que nós chamamos de museus, um museu para cada departamento no território francês. E entre essas instituições nós temos o Museu de Artes e Ofícios, que vai apresentar uma coleção de instrumentos e objetos
que não eram do campo naturalmente do patrimônio, como naturalmente as pessoas poderiam identificar pinturas, esculturas e outros objetos já consagrados. Esses já são objetos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, industrial da Europa, que ganha um espaço para ser apresentado. E essas instituições, na sua origem, elas apresentam um caráter pedagógico muito forte. São instituições que têm a função de apresentar para a sociedade o que existe de tecnologia e moderno no mundo. São espaços que enfatizam muito o que vai ser consagrado no universo dos museus, principalmente de ciência e tecnologia, da interatividade, né, que era a questão de você poder tocar, mexer, apertar botões, manivelas, que é um conceito que não se apresenta num museu de arte ou num museu histórico, classicamente, como essas instituições se formavam. E essas instituições, elas tinham uma outra proposta de diálogo com a sociedade. Que também não deixam de estar vinculadas e de serem tributárias posteriormente das exposições universais que vão acontecer na Europa, principalmente a partir de 1851, que é a primeira da Inglaterra, em que a gente percebe nessas exposições universais, na organização desses espaços, uma relação muito direta com os museus, com as museografias apresentadas por essas instituições, que essas exposições universais também usavam dessa mesma linguagem, dos mesmos recursos museográficos, como vitrines, painéis e iluminação, para apresentar, além de várias outras coisas, a questão da tecnologia. Então, aqui nós temos algumas imagens desses objetos que foram elevados à categoria de patrimônio. Aqui eu coloquei os globos, porque está diretamente relacionado com a temática da instituição que eu trabalho, o Museu de Astronomia, né? As reservas técnicas com os objetos, a gente sabe que também uma tendência que vai já no século XX, por conta de em torno de mais de 90% dos objetos das coleções dos museus estarem guardadas nas reservas técnicas. Essas reservas começam no século XX a se organizar para também receberem visitação. Lá no Museu de Astronomia, na década de 90, nós montamos uma reserva técnica visitável, onde a parte da nossa coleção, a parte mais significativa, tombada pelo IPHAN, fica aberta à visitação, porque a exposição normalmente utiliza entre 2% e 3% de toda a coleção das instituições. Claro que isso pode variar de um museu para o outro, mas é sempre um percentual muito pequeno que as instituições têm condições de apresentar nas suas narrativas expositivas. Então, esses espaços começam também a abrir a visitação. Já no Brasil, tem um dado interessante. Quando a gente começa a analisar e discutir a configuração do campo do patrimônio no Brasil, nós passamos por Mário de Andrade. Mário de Andrade é um intelectual paulista, está diretamente relacionado ao movimento modernista, a essa intelectualidade que está participando da Semana de Arte Moderna. E ele é convidado pelo, na época, ministro Gustavo Capanema, para formular um projeto de proteção do patrimônio no Brasil. Já tinham ocorrido vários projetos, várias propostas de projetos de proteção do patrimônio brasileiro, uma noção de patrimônio barroco, colonial, que estava sendo dilapidado, mas por conta das constituições que existiam antes do Estado Novo, em que a questão da propriedade privada era inalienável, o Estado não iria intervir nisso, esses projetos eles não iam à frente. Já numa nova conjuntura política, com Getúlio Vargas, a questão do Estado
né, a questão do público sobre o privado, já não teria problema nenhum. Então, se começa a fazer um projeto de proteção do patrimônio. Mário de Andrade, ele tinha feito uma espécie de excursão pelo Brasil, e ele tinha uma percepção muito clara do papel que os museus poderiam desempenhar na formação da identidade nacional, no papel pedagógico que os museus poderiam desenvolver junto à sociedade. E aí ele propõe, o Mário de Andrade, ele não trabalhava com a categoria especificamente histórica, tanto é que o primeiro serviço que ele propõe é o SPAN, Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, não tinha o histórico. E aí ele divide o patrimônio em categorias, em arte histórica, arte ameríndia, arte arqueológica, e faz uma proposta. E aí ele propõe esses 4 livros: arqueológico, etnográfico, histórico, belas artes, artes aplicadas e tecnologia industrial. São os 4 livros que Mário de Andrade propõe para tombar o patrimônio nacional. Tudo o que fosse elevado à categoria de patrimônio da nação necessariamente teria que estar registrado em um desses livros, né? Que era a proposta. E aí eu chamo a atenção para o 4º livro, que é o de Artes Aplicadas e Tecnologia Industrial. E ele dizia o seguinte: para cada um desses livros deveria existir um grande museu nacional que fosse o responsável por essas artes. 2 desses museus já existiam. Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que ficaria responsável pelas artes relacionadas à arqueologia e à etnografia. Museu Histórico Nacional, criado em 1922, quer dizer, no início do século passado, ficaria responsável pelo livro de tombo histórico, e precisaríamos criar 2 museus. Um museu de belas artes e um museu de artes aplicadas e tecnologia industrial. E quando a gente começa a ler a correspondência do Mário de Andrade na época, tem também o livro do Mário Chagas, Há uma Gota de Sangue em Cada Museu, a ótica museológica de Mário de Andrade, a gente percebe que nesse 4º museu era onde ele identificava uma das maiores contribuições, porque, segundo ele, seria um museu inteiramente novo. Ele se inspira em 2 instituições, do que ele identificava, do que deveria ser esse Museu de Artes Aplicadas e Tecnologia Industrial. Acompanhando o desenvolvimento desse processo, 3 desses museus a gente sabe que foram criados e existem até hoje. Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, Museu Histórico Nacional, que nos recebe nesse evento, Museu Nacional de Belas Artes, que está aqui na Rio Branco, e esse 4º museu nunca foi criado. Então, toda a discussão relacionada à questão da tecnologia industrial, aonde entraria parte significativa do que nós estamos discutindo aqui, da memória da eletricidade, da memória da ciência e tecnologia, estaria de alguma forma associada a esse livro, que não foi criado dessa forma. O Mário de Andrade, ele entrega esse anteprojeto, sabendo que passaria por modificações, e a expressão tecnologia industrial, ela é suprimida do livro, e o 4º livro passa a ser um livro de artes aplicadas. Então, na estruturação do patrimônio no Brasil, em nenhum momento se aponta explicitamente para a questão da ciência e tecnologia, para o patrimônio industrial. A ênfase está apontada para outras categorias. E os 2 museus que Mário de Andrade apontava como os modelos que deveriam ser seguidos para a instituição que viria a ser criada no Brasil era o Museu de Ciência e Tecnologia de Chicago e o Museu de Ciência e Tecnologia de Munique. E aí era muito interessante, porque ele tinha todo um esquema. Então, teríamos esses 4 museus federais, depois teríamos museus estaduais, e a capilaridade se daria pelos museus municipais
aqui no Brasil. E isso a gente está falando do final da década de 30. E hoje, quando a gente olha os dados, né, do mapeamento dos museus no país, a maioria absoluta dos museus que existem no Brasil são museus municipais. Então, ele identificava que a ponta final dessa estrutura, as instituições que dariam capilaridade para a questão dessa musealização do patrimônio ou dessa pedagogia museológica que ele, de alguma forma, estava propondo, se daria nos museus municipais. Essa estrutura não é levada adiante, isso não é colocado em prática, e a Constituição do Patrimônio no país vai seguir outras diretrizes. E nos museus nacionais, ele dizia que no saguão de entrada deveria ter um facsímile do livro de tombo, aonde o visitante poderia consultar todos os bens tombados. E quando a gente diz tombados, são bens elevados à categoria de patrimônio histórico nacional, patrimônio da nação, que as pessoas poderiam consultar no saguão de entrada do Museu Histórico Nacional, tudo que estaria tombado no país inteiro relacionado ao tombo histórico. Esses livros existem até hoje no IPHAN, são grandes livros que nós podemos consultar no arquivo Noronha Santos, que fica aqui no Palácio Gustavo Capanema, e até hoje existe um técnico que é o responsável por fazer a inscrição do bem no livro de tombo. E a lei diz que o bem só está protegido e definitivamente tombado após sua inscrição em um desses 4 livros. Né? E aí, falando ainda sobre a questão da ciência e tecnologia, a formação dessas coleções, né? A ideia de coleções. O ato de colecionar realça os modos como os diversos fatos e experiências são selecionados, reunidos, retirados de suas ocorrências temporais originais e como eles recebem um valor duradouro e um novo arranjo nos museus. Os museus são espaços que reúnem tempos distantes, culturas distantes, experiências completamente diferentes que no mundo real nunca se encontrariam. Mas dentro do território do museu é possível realizar esses encontros. E as coleções, elas são resultados de arranjos por critérios e metodologias estabelecidas pela instituição do que ela vai coletar e o que vai fazer parte do seu acervo. E muito do processo de formação das coleções passa necessariamente pelo desejo narrativo da instituição, né? Do que ela vai apresentar para a sociedade na sua museografia. Isso é uma citação do Walter Benjamin, quando ele fala da ideia de colecionar. É decisivo na arte de colecionar que o objeto seja desligado de todas as suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima que se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante. Esta relação, diametralmente oposta à utilidade, e situa-se sobre a categoria singular da completude. O que é esta completude? É uma grandiosa tentativa de superar o caráter totalmente racional de sua mera existência através da integração em um sistema histórico novo, criado especialmente para esse fim, que é a coleção. E para o verdadeiro colecionador, cada uma das coisas torna-se nesse sistema uma enciclopédia de toda a ciência da época, da paisagem, da indústria, do proprietário do qual provém. De 1995, essa citação. E eu gosto muito dessa passagem do Benjamin, porque essa é uma das grandes discussões, principalmente nos museus de ciência e tecnologia. A questão da interatividade na ciência e tecnologia, ela é muito forte. Para um museu com as características do Museu de Astronomia, que tem coleções de caráter histórico, instrumentos com mais de 200 anos, que são tombados, uma discussão interminável que se dá é a relação entre comunicação e preservação. Os objetos devem ser colocados em uso para possibilitarem uma experiência pedagógica, eles não devem ser colocados em uso, porque esse uso compromete a integridade física do objeto, e isso é uma discussão acalorada,
que corre sangue pelos corredores, entre as áreas, e cada um defende o seu ponto de vista, e às vezes é possível um meio de campo, um consenso, né? Mas são relações difíceis, às vezes, de nós conseguirmos conciliar dentro da instituição. Mas isso emerge muito na questão do uso ou não dos objetos históricos. E tanto na formação das coleções quanto na criação dos museus, é possível perceber a crescente importância, por intermédio da memória, que o mundo contemporâneo tem conferido à imortalidade de sujeitos e instituições. Quando nós formamos coleções e museus, nós estamos tentando evitar o esquecimento, ou de determinados personagens, ou do papel de determinadas instituições em alguns assuntos ou áreas consideradas estratégicas para o país. E o que a gente percebe desde o final do século passado, e que isso se fortalece no início do século XXI, é que a propalada morte do museu, né, ou o museu como um espaço estático, da morte, inoperante, isso muito capitaneado pelo campo das artes, isso acaba. O Andrés Royce, no Memórias do Modernismo, no capítulo chamado Escapando da Amnésia, ele diz o seguinte, que no final do século XX, o museu sai da ideia de bode expiatório para a menina dos olhos da cultura. Passa a ser a instituição paradigma-chave da cultura no século XXI. E é isso que a gente percebe realmente do final do século passado para esse. Os museus continuam sendo criados, grandes instituições, e sendo espaços cada vez mais centrais na nossa sociedade. A sociedade ocidental ainda não conseguiu criar uma instituição mais eficiente do que o museu para trabalhar com identidade, com preservação, com disseminação e todas essas questões que nós trabalhamos no nosso cotidiano. Entre o anteprojeto do Mário de Andrade e o Decreto-Lei 25, que vai ser aprovado, tem uma pequena diferença que faz, na verdade, uma transformação substancial na conceituação do patrimônio. Essa é a primeira definição de patrimônio que nós temos no país, que é do Decreto-Lei 25, que é vigente até hoje. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. A questão da ciência e tecnologia não é apontada. Nós só vamos ver de novo a preocupação com essa temática na Constituição de 88, que é quando ressurge a necessidade de preservação desse tipo de patrimônio. E os 4 livros, que são os livros que existem até hoje: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Histórico, Belas Artes e o Artes Aplicadas, que é um fracasso. Foi um livro que não deu certo, né? E eu vou mostrar para vocês por que ele é um fracasso. Ele tem 4 bens registrados, 2 registros em 1939 e 2 registros em 1954. Foi um livro que, quando se retira a dimensão da tecnologia industrial, aonde poderia entrar toda a parte de ciência e tecnologia, ele fica sem função. Então, a gente não tem mais nenhum registro. Os livros que têm a maior concentração é o Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, e o Histórico e o de Belas Artes são os livros que mais possuem registro. É onde nós encontramos a maior parte dos bens tombados no Brasil. Claro, e vocês devem saber que alguns bens, eles têm registro em mais de um livro. Por exemplo, as batalhas do Museu Nacional de Belas Artes, acredito que é do Museu Histórico Nacional também, tem registro no livro histórico e no livro de Belas Artes. Então, alguns desses registros, eles se repetem. E o livro de Artes Aplicadas,
ele acabou não desempenhando a sua função. Se nós tivéssemos um livro voltado especificamente para a questão da ciência e tecnologia, teríamos tido um outro desenvolvimento desse campo no país. Não tenho a menor dúvida disso, né? E a hipótese que eu desenvolvo em uma das minhas pesquisas é que isso teve um impacto muito grande na perda do que poderia ter sido preservado dessas áreas, que acabaram, na verdade, sendo beneficiadas por iniciativas isoladas e não dentro de um conjunto mais orgânico. Um outro dado que o que nós encontramos nos livros de tombo protegidos pelo IPHAN, no campo da ciência e tecnologia, está tudo muito voltado para a arquitetura. A escola de engenharia, é um prédio que desenvolveu uma determinada atividade, é o prédio de uma fábrica. Nenhum objeto praticamente aparece nesses livros de tombo. Fazendo um levantamento no Cadastro Nacional de Museus, nós temos hoje no Brasil quase 3.800 museus espalhados em todo o território nacional. A maior parte, é interessante quando a gente olha o mapa que tem numa publicação chamada Museus em Número, que nós não rompemos o Tratado de Tordesilhas no que se refere aos museus. Nós somos totalmente litorâneos, os museus estão nas capitais e há um grande deserto de instituições museológicas, centro-oeste, norte, e esses mapas mostram várias possibilidades de análise, como a relação com densidade demográfica, renda per capita, e a mancha de museus, ela coincide diretamente com a mancha demográfica e com a mancha de demonstração de riqueza. Então, os museus estão em áreas populosas e em áreas com concentração de riqueza. Desses 3.700 museus, nós encontramos 362 registros de museus de ciência e tecnologia, de instituições que se apresentam dessa forma. E aqui tem um gráfico que mostra o percentual de museus tipologia de acervo. Então, 67,5% dizem ter acervos de história, outros artes visuais, 23% dizem ter ciência e tecnologia em suas coleções. É claro que esses dados eles devem ter pequenas distorções pela própria compreensão que a pessoa possua do que é um objeto histórico, do que é um objeto de ciência e tecnologia. Essas categorias, às vezes, podem coincidir, né, estarem juntas, mas é um pouco essa distribuição. Esse é o museu que eu trabalho, é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, uma das unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. E nós trabalhamos fortemente na questão do patrimônio de ciência e tecnologia no país. Nós temos projetos de pesquisa de abrangência nacional. Nós fizemos um grande levantamento em um projeto chamado A Valorização do Patrimônio de Ciência e Tecnologia no Brasil, em que envolvemos as universidades, institutos de pesquisa, museus, aonde tivesse objetos relacionados à ciência e tecnologia, fizemos um grande mapeamento. O Museu de Astronomia, esse é o antigo prédio do Observatório Nacional, e a coleção fundadora do museu ela é proveniente do antigo Observatório Nacional, que ficava aqui próximo, no antigo Morro do Castelo, que quando é demolido, ele se transfere para o Morro de São Januário e os instrumentos vêm com o novo observatório, e no século XX os instrumentos já não têm mais a função de produzir conhecimento científico, eles ficam guardados, e na década de 80, com a criação do museu, eles são musealizados. A única coleção de instrumentos científicos tombada no Brasil é a do Museu de Astronomia e Ciências Afins. São os únicos objetos de ciência e tecnologia que estão elevados à categoria de patrimônio histórico, no livro histórico. Lá nós temos 2 registros, a coleção e os prédios. A coleção está no livro histórico, os prédios e o nosso campus está no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, porque é um típico campus de observatório,
né? E isso também é protegido. Aqui parte da nossa coleção tombada são os nossos instrumentos, sendo que o único instrumento nacional é o alto-azimuth prismático, construído numa oficina no Rio de Janeiro, a pedido de Dom Pedro II, para representar o Brasil na Exposição Universal de Paris em 1889, que era um esforço do Império em demonstrar que o Brasil não era somente um país agrícola, um império exótico nos trópicos, que também se produzia ciência. Foi um objeto premiado e hoje está na nossa coleção. Mas a grande parte dos nossos objetos são objetos ingleses, franceses, alemães. Nós importávamos esses equipamentos. E aí eu quis mostrar aqui uma variedade do que nós possuímos na nossa coleção, um pouco para apontar todas as possibilidades de objetos que podem vir a ser compreendidos como patrimônio. No trabalho, como nós, no nosso ministério, nós temos mais de 17 unidades de pesquisa, nós tentamos, junto ao ministro, uma portaria em que ele não permitisse que nenhum instituto de pesquisa descartasse nada sem a equipe do museu analisar. Porque muita coisa foi descartada e poderia ter sido preservada. Mas que não tem, assim, não é um juízo de valor de quem descartou ou uma crítica, e porque também não está relacionado à natureza do trabalho. São laboratórios que precisam produzir pesquisa de ponta, que tem que atualizar os seus equipamentos, e a questão da preservação da memória não é a finalidade, não é a missão desses institutos, mas é a nossa. E estamos no mesmo ministério. Então, nós criamos procedimentos, metodologias, critérios e rotinas para identificar objetos que podem ser musealizados. E musealizados in situ, nas próprias unidades de pesquisa, nos próprios institutos, e se por algum motivo o instituto não quiser de jeito nenhum ficar com os objetos, nós trazemos para o Museu de Astronomia. Aqui são os objetos mais recentes que nós trouxemos do Instituto de Engenharia Nuclear, do CETEM, do CBPF, e é muito interessante porque é um contraste muito grande da nossa coleção mais antiga, quando a gente compara esses objetos com os objetos do século XIX e do século XVIII, a gente faz análise de designer, de estética, de material. No século XX, a tecnologia passa a ficar dentro de caixas em que a gente não vê mais o mecanismo, tem plástico, metal, e não mais latão, prata, madeira, que eram materiais nobres na confecção dos objetos. E esses objetos são as nossas, fazem parte, são coleções novas que estão compondo o nosso acervo. E muitas das instituições que nós vamos visitar, quando nós mostramos, né, e apontamos que esses objetos podem ser preservados, que eles possuem valor histórico, eles se surpreendem, porque não é exatamente, porque não são objetos que te atraiam esteticamente, né? E como tudo, é uma atribuição de valor pelo uso, pela finalidade, pela pesquisa em que foi utilizada, ou pelo cientista que a utilizou. E aí tem um conjunto muito grande de critérios, mas que alguém tem que apontar isso. E muitas instituições, quando a gente pede a doação do objeto que eles estavam para jogar fora, quando o museu mostra interesse, eles não doam, porque eles acham que, a partir do momento que o museu se interessou, aquilo deve ter alguma importância e breca. Nós estivemos na eletronuclear, no almoxarifado de coisas que estavam para ser descartadas. Com a equipe, fizemos um levantamento de um conjunto de objetos para formar uma coleção, demos todo o andamento na tratativa e romperam as relações. Assim, essa coleção acabou que não veio para o museu, mas ainda não desistimos.
né? Ainda vamos tentar retomar esse contato, porque nós temos aqui uma coleção do CETEM, do IEM, do CBPF, e aí teríamos uma coleção da Eletronuclear. Estamos para formar uma coleção sobre a história da internet no Brasil, com a RNP. Acabamos de assinar um acordo e que tem os equipamentos. A internet é da década de 90, é algo. Parece que nós tivemos isso a vida toda. Não, mas é da década de 90 e aí estamos formando uma coleção sobre esse tema. Os catálogos sobre o uso desses instrumentos, como eles funcionam, montagem, nós também criamos um banco de dados com todos os catálogos relacionados aos fabricantes que estão presentes na nossa coleção. Isso pode ser consultado, então são catálogos alemães, franceses, ingleses e americanos. E aqui, isso eu coloquei de ontem para hoje, vendo a apresentação da Casa da Ciência, quando apresentou lá, acho que foi um reator, um recurso museográfico, né? E aí eu lembrei que nós montamos mas o nosso é um objeto que nós trouxemos, é um acelerador que nós trouxemos do CBPF. Aqui nós estávamos preparando a sala, aqui as partes do acelerador, ele, enfim, todo desmontado, trouxemos do CBPF e o montamos, né? Fizemos a montagem dele. Isso foi um trabalho longo e hoje ele pode ser visitado lá. Ele ocupa uma sala inteira só para ele, com seus painéis de funcionamento e a parte do equipamento que nós musealizamos e abrimos a visitação, que é o acelerador de partículas do CBPF, um dos poucos existentes no Brasil. Então, o Museu de Astronomia ele trabalha com a musealização da ciência e tecnologia no Brasil e num esforço muito grande do reconhecimento desses bens como patrimônio nacional, né? Esses bens cumprem funções diferenciadas na vida econômica e social e é nessa perspectiva que proponho a análise das coleções de ciência e tecnologia. Isso é uma parte constituinte da nossa sociedade. É interessante que dentro do próprio Ministério, das unidades de pesquisa, não há uma ação de preservação da memória da ciência e tecnologia no Brasil. Nem às vezes os institutos conhecem a sua própria história, o desenvolvimento de suas pesquisas, os equipamentos que foram utilizados, os cientistas. E o museu ele vem, nesses últimos anos, pelo menos nesses últimos 10 anos, trabalhando fortemente nessa perspectiva. Atualmente, nós fizemos alguns acordos também internacionais. Nós trabalhamos com o Museu Galileu de Florença, com a Fundação de Ciência e Tecnologia de Florença, que nos ajudou na organização, na classificação das nossas coleções. Alguns objetos nós ainda continuamos, nós temos um problema de espaço físico, e isso é um passivo que os museus têm, que grande parte dos nossos recursos financeiros, humanos, são ocupados pela demanda no trabalho com o acervo, com espaços climatizados, com a aquisição de mobiliário de acondicionamento, de material para restauração e conservação, profissionais especializados. Talvez 70% do nosso esforço na instituição e recursos estejam voltados para a manutenção das coleções, que crescem exponencialmente e fisicamente os espaços não vão acompanhando. Então, um esforço tem sido o convencimento da musealização em situ, e nós fizemos uma espécie de um inventário nacional do que existe de ciência e tecnologia no Brasil, nesse projeto A Valorização do Patrimônio de Ciência e Tecnologia Brasileiro, que tem uma página onde você pode encontrar. A Fernanda, do Museu Nacional, ela até foi bolsista desse projeto,
E agora, depois ela foi trabalhar fez concurso e foi para o Museu Nacional. Mas nós tínhamos um conjunto de bolsistas, que é o que viabiliza a nossa pesquisa. Nós somos 71 servidores e temos 74 bolsistas no museu, entre bolsistas de iniciação científica e os bolsistas que nós chamamos de PCI, Programa de Capacitação Institucional, que são bolsas já para profissionais formados, graduados, ou mestres e doutores. E a partir dessas bolsas a gente desenvolve as nossas pesquisas junto com os pesquisadores da nossa casa. A dificuldade de se estabelecer o que possui valor histórico e científico do que pode ser considerado patrimônio da ciência e tecnologia deve ser analisado como um elemento determinante na construção de algumas coleções. A tecnologia acompanha o progresso histórico de conquista da natureza pelo homem, mede o grau e a extensão de sua capacidade de resolver as contradições com que se defronta. Ao direcionarmos nosso olhar para o processo social da produção material, acreditamos encontrar as raízes de uma explicação teórica legítima para a preservação desses bens, a tecnologia como manifestação das possibilidades de criação da cultura em cada época. Ao pesquisarmos a construção e a formação das coleções de ciência e tecnologia, estamos necessariamente analisando os personagens, grupos e instituições que as formaram. Esse é o meu projeto de pesquisa, construção e formação de coleções museológicas, e que tem várias frentes de trabalho, não só ciência e tecnologia. Eu tenho bolsistas relacionados à ciência e tecnologia. Esse ano nós conseguimos 2 bolsas de pós-doc para trabalhar com coleções daqui do Museu Histórico Nacional, que é a coleção Souza Lima, que é o Rafael Zaborano, que vai desenvolver, e um outro que é a presença do negro nas coleções do Museu Histórico Nacional, da Aline Montenegro, que conseguiram cada uma bolsa de pós-doc para desenvolver as pesquisas nesse projeto. Então, ele é um projeto amplo, porque ele está vinculado à pós-graduação de Museologia e Patrimônio. Então, toda discussão relacionada a coleções pode ser contemplada nesse projeto. E o braço no Museu de Astronomia são só as coleções de ciência e tecnologia. E já encerrando a minha fala, 2 questões, né, que seriam aspectos éticos no processo de formação e discussão das coleções. Que critérios básicos norteiam a formação das coleções consideradas dignas de simbolizar a memória científica nacional? Enfim, existe espaço para o fracasso nas nossas instituições? Nós falamos só do que dá certo, dos bem-sucedidos, e o fracasso que também forma a ciência, aquilo que não deu errado. Isso entra nos nossos museus? Não. Normalmente, não. O museu, ele é o espaço da vitória. E pelo menos do que eu tenho visto na área de ciência e tecnologia. Mas a gente sabe que no processo de constituição da ciência, várias experiências não funcionaram, não deram certo, enfim. E qual é o espaço para esse tipo de discussão na formação das coleções? E que tipo de memória estamos construindo ao formarmos coleções, ao criarmos museus? E aí eu termino com essa frase que eu gosto muito, que é de um livro chamado A História do Mundo em 100 Objetos, do Neil MacGregor, que foi diretor do British Museum, que ele diz que a função dos museus é contar história utilizando objetos. Estamos falando de um modelo de museu clássico, acadêmico, que é o prédio, coleções e visitantes. Obrigado, esse é o meu e-mail de contato. Vamos então às perguntas. Parabéns, né, pelo trabalho, né, que eu também já conheço, conheço bem o trabalho de vocês lá com o patrimônio científico. Eu acho muito legal a gente começar a pensar muito nessa coisa que é da década de 90 ali, né? Quando a gente fez a exposição Educação em Bytes, a gente foi lá no NCE
e dissemos assim, pô, a gente já tem aqui um computador, né, que já pode ficar na mesa, porque na época do Educação em Bytes era isso que a gente tinha, os desktops e tal. E aí a gente foi lá para umas salas do almoxarifado, aí tinham aquelas coisas gigantescas, né, que guardavam memória e tal. E aí no nosso segundo evento a gente trouxe esse material e começava a mostrar a diferença do disquete, que ainda existia, daquele disquete maiorzinho e daquele disco rígido que era quase do tamanho de uma sala. E isso é muito legal para você falar desse avanço tecnológico. E aí, de tanto a gente ficar discutindo essas coisas com o pessoal do NCE, eles conseguiram agora montar o Museu do Computador lá dentro do NCE. Então, todo mundo, acho que isso é um conceito que a própria UFRJ tem discutido, de guardar mesmo esses documentos científicos, né? Esses experimentos científicos. Porque se a gente não salvaguardar isso dentro dos nossos institutos de pesquisa, ali na frente a gente não vai ter mais história para contar. Né? Então, era só um comentário que eu queria te fazer em relação à tua fala, porque assim, isso é muito importante dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa, para que a gente guarde essas coisas, né? Porque o tempo é muito curto, a diferença de tempo entre uma tecnologia e outra, que acho que alguém ontem ainda brincou aqui, falando que tinha maior vontade de montar uma coisa que coubesse no celular, né? Tudo que cabe dentro de um celular. Se você olha para a quantidade de equipamento que cabe hoje dentro do smartphone, é isso, né? Então, eu acho que essa tua pesquisa e esses alunos que estão lá fazendo isso é de bater palma e eu acho lindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, assim, na questão da ciência e tecnologia, nós temos a obsolescência que você está apontando, ela é muito acelerada. O que nos coloca o desafio do que vai ser coletado, do que nós estabelecemos para coletar no século XX, o que nós vamos coletar no século XXI de ciência e tecnologia, que deve ser preservado e que deve formar as nossas coleções. A gente tem meu sonho era conseguir um galpão aqui na região portuária para a gente conseguir aumentar consideravelmente a nossa capacidade de coleta. Porque também um outro dado é que existem objetos de grande porte na ciência que nós temos dificuldade. Esse acelerador ele foi um desafio de nós conseguirmos desmontá-lo e remontá-lo no museu. Mas tem outros que a gente nem tem como levar. O museu não tem condições de expor nem guardar determinados objetos. E a obsolescência está tão acelerada porque hoje os objetos são criados e eles já têm data. Eu tenho 2 filhas que acompanham tudo de iPhone. Então, quando lança ele já lança dizendo que daqui a 6 meses já vai ter a outra geração. E eles querem ter tudo, né? E aí esses objetos vão se transformando muito rapidamente. Máquina de escrever, eu conheço uma quantidade enorme de adolescentes que nunca tinham visto. E eu fiz datilografia, né? Próxima pergunta, senhor Knaus. Márcio, parabéns aí pela sua apresentação. Eu queria aproveitar a chance de te agradecer aí também pela parceria nossa aí. Você citou aí o trabalho da Aline, do Rafael, não é? E são essas parcerias que terminam fazendo que o nosso trabalho no museu seja enriquecido, né? E que a gente afirme sempre o papel dos museus no campo da construção de conhecimento. Mas eu queria comentar rapidamente com você a questão da política de patrimônio. Quer dizer, na verdade, o acervo do museu ele é tombado, a nossa coleção, né? A maior parte dela, eu diria que é de arte aplicada, não é? Eu acho que a grande questão que a gente tem para o nosso patrimônio, para a política de patrimônio no Brasil, de modo geral, do ponto de vista dos museus, e terminou, eu acho, fazendo com que se criasse o IBRAM, é que a política de patrimônio no Brasil não atendeu às demandas dos bens móveis, né? No fundo, a gente não tem uma política de patrimônio relacionada com a formação de coleções no Brasil, né? Eu não sei se separar o IBRAM resolveu esse problema, não é? Mesmo porque o conceito de museu hoje é tão amplo que o museu de coleção é uma categoria no meio de muitas outras categorias de museus. Mas, na verdade, eu quase que diria para você que os bens móveis estão quase que no mesmo patamar
do patrimônio científico, não é? Porque, de um modo geral, a gente também não tem muitas coleções móveis, de bens móveis tombadas. A maior parte delas estão no contexto de coleções, os bens móveis são coleções ou bens móveis integrados no arquitetônico, não é? Quer dizer, então, o protagonismo do bem móvel na sua autonomia propriamente não existe. E quando a gente fala de patrimônio científico, por exemplo, o caso das usinas, né, a integridade da máquina, né, exigiria um olhar específico, porque ali é um bem móvel muito singular, porque uma usina, por exemplo, não é? Um parafuso não conta, não é? Quer dizer, o que conta é todo o maquinário. Então, ali não é nem uma questão de coleção, né? Quer dizer, esse acelerador de partícula, quantas peças ele tem, não é? Quer dizer, na verdade, ele não é também uma coleção de bem móvel. Ao mesmo tempo, ele não é um bem imóvel, não é? Quer dizer, a gente precisava, de fato, enriquecer esse nosso olhar para uma política de patrimônio, não é? Que não seja exclusivamente aquela... acho que a gente conseguiu resolver bem o patrimônio imaterial, o patrimônio imóvel, mas a gente ainda tem que amadurecer melhor o que significa a gente proteger o patrimônio móvel, não é? E na sua diversidade, porque condecoração é arte aplicada, não é? Isso vai... A arte aplicada tem um universo, um espectro gigantesco, não é? Fora o que envolve de características de organização de trabalho, que, em geral, a gente usa o termo arte aplicada ainda para objetos manufaturados, não é? E quando chega na dimensão industrial, a gente, às vezes, não fala mais de arte aplicada, quando, muitas vezes, os objetos estão relacionados a técnicas de arte aplicadas. Então, o que eu queria, na verdade, ressaltar, que, de algum modo, a mesma preocupação que você tem em relação ao patrimônio científico, eu estenderia ela à nossa preocupação com os bens móveis de um modo geral, não é? É claro que o patrimônio científico tem uma singularidade. Se a gente falar do patrimônio industrial, por exemplo, que são aplicações do conhecimento científico, isso alarga ainda mais, não é? Mas o fato é que a gente realmente precisa desenvolver um olhar mais dedicado à construção de políticas públicas de proteção dos bens móveis mais sistemáticos, considerando também, naturalmente, que é uma diversidade enorme e que engaja atores sociais e instituições com perfis também muito diferentes, né? Então, eu queria me juntar a essa sua preocupação, mas também defendendo que essa preocupação alargue essa problemática dos bens móveis, não é? Que, como a gente vê, a política dos livros de tombo não dão conta, não só da questão do registro, eu diria de dar protagonismo, não é? a esses bens, porque, eventualmente, a gente pode até achar, dentro do livro histórico, alguma coisa, até provavelmente em Belas Artes, você pode achar arte aplicada, mas o protagonismo disso, né, de ter um olhar dirigido para a preservação desses bens, que exigem também conhecimento técnico muito específico, não é? Quer dizer, eu fico pensando nessa máquina, aquilo que eu falei ontem, não é? Dos rádios, a quantidade de material envolvido num rádio, numa televisão, não é? Precisa, do ponto de vista da preservação, não é? Da conservação do objeto, precisa de um olhar muito mais complexo do que as estatuetas, não sei, vou dizer, ser mais um olhar específico, que é diferente quando eu lido com uma estatueta de marfim. O marfim em si é uma complexidade, não é? Agora, imagina quando isso entra para o gênero da arte aplicada. Eu junto marfim com ônix, não é? Marfim com bronze, isso tudo vai me gerando outros desafios. Quando eu chego num equipamento desses contemporâneos e ainda põe plástico no meio, pelo amor de Deus, se eu tivesse que me dedicar à restauração disso, eu acho que eu deixava para outra geração, não é? Por isso que a gente acabou tendo que criar um laboratório lá no museu, que é o Laboratório de Conservação e Restauração de Objetos Metálicos, porque nós não encontrávamos nenhum lugar que pudesse dar conta da natureza dos objetos da nossa coleção. E essa questão da arte aplicada é interessante, que quando a gente olha o livro,
mesmo os museus que têm os objetos de arte aplicada, o tombo não está no livro de artes aplicadas, está ou no histórico ou no de belas artes. E o IPHAN, por que a maioria das coleções dos museus federais que eram do IPHAN não são tombadas? Isso é muito interessante quando a gente analisa e vê as entrevistas dos técnicos que trabalhavam nesse processo, porque a compreensão era a seguinte: não era necessário, por exemplo, tombar a coleção do Museu Histórico Nacional a partir do momento que ela já está dentro de um museu federal. Essa coleção não correria risco. E aí eu me lembro de um episódio que aconteceu aqui, na época em que o ministro era o Juca Ferreira, em que o Paraguai pediu o retorno do El Cristiano, que é um dos canhões que está aqui no pátio. E aí uma das coisas que se correu para ver era se o canhão era tombado, que era um dos argumentos que se poderia utilizar para não deixar que ele voltasse para o Paraguai. Mas a maioria das coleções não eram tombadas, porque já estavam em museus do IPHAN. Depois os técnicos foram percebendo que era importante que, além de estarem nos museus, essas coleções também deveriam ser tombadas. Elas estavam protegidas, mas legalmente elas não tinham a proteção do Decreto-Lei 25. A coleção daqui, eu acho que deve ser da década de 90, o tombo, talvez. É um tombo muito recente. O museu é de 22. Né? O sítio Burle Marx, em Barra de Guaratiba, a coleção dele, eles se organizaram ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Eles conseguiram tombar as coleções. O Museu de Astronomia, a coleção foi tombada logo no momento da criação do museu. Foram os prédios e a coleção. E quando você fala, assim, por exemplo, das usinas, né? Você encontraria usinas tombadas dependendo da relevância da arquitetura que o IPHAN desse a essa usina, mas não ao maquinário que está dentro dela. Então, eles tombaram a fábrica de vinhos de caju, eu acho, na Paraíba, mas só o prédio da fábrica, todo o maquinário foi descartado. Todo o maquinário foi descartado. É de chorar quando você imagina o que tinha dentro daquela fábrica, mas que era da perspectiva da proteção dos bens imóveis. Né? O que tinha integrado aos imóveis, aí sim era preservado. Porque numa usina é muito difícil você desvincular a arquitetura do equipamento que está fixado dentro do próprio elemento arquitetônico. Agora, os objetos de laboratório descartados em profusão. Né? Eu fui convidado pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém, que na época eles estavam querendo criar um museu. E o lugar que nós fomos visitar para formar o acervo era um depósito do almoxarifado. Era uma coisa, era garimpo. Você entrava no meio de corredores intermináveis com uma quantidade gigantesca de equipamentos em que nós fomos ali trabalhando, fazendo a consultoria e fazendo uma seleção prévia do que poderia vir a formar a coleção do Instituto Evandro Chagas. E nem conseguimos ir nos laboratórios que eles tinham de primatologia, que esses estavam fechados. Mas eles fizeram um concurso, contrataram historiadores, museólogos e inauguraram o museu e estão nesse trabalho até hoje. Eu concordo com você que essa questão ela abrange outras naturezas de bens, mas a ciência e tecnologia ela tem uma dificuldade do olhar, de você olhar para um bem dessa natureza e identificar valor patrimonial, que é sempre uma atribuição de valor nesses bens, né? Não é muito fácil das pessoas olharem e atribuírem o valor. Né? A próxima e última pergunta, por favor. Bom, Márcio, primeiro, Simone Flores, do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Primeiro, te cumprimentar. E segundo, Márcio, que, na verdade, um pouco para compartilhar contigo e ouvir a tua opinião, porque quando tu falaste ali na comunicação e a preservação, que chega a gerar
uma briga, né? Enfim, acho que todos os museus passam por isso. Mas a gente, lá no Museu de Ciência e Tecnologia, a gente buscou um caminho alternativo, que durante muito tempo o nosso museu, que depois eu vou poder falar um pouco das coleções, mas tinha coleções que não apareciam na exposição, tu sabes disso, né? Que não apareciam na exposição. E também tínhamos muitos experimentos que demonstravam a ciência no dia a dia, mas que não eram coleções. Tá? Fomos percorrer um outro caminho, ou seja, levar para a exposição as coleções e desenvolver experimentos que mostrassem como essas coleções, no caso das exposições das coleções biológicas. Então, na aranha, ninguém vai mexer naquela aranha que está lá, mas a gente criou ela em 3D, a gente cria ela, enfim, de várias outras formas. A mesma coisa com o microscópio, que faz parte da nossa coleção de acervo histórico. O que está tombado, ninguém mexe, mas a gente vai em busca de um outro para que as pessoas possam, então, utilizar. Então, a gente vem buscando alternativas para que aquele objeto que está preservado, ele siga preservado, mas que, ao mesmo tempo, a pessoa possa seguir experimentando e sabendo do seu uso. Tu falou da máquina de escrever. Né? Os meninos teclam lá na máquina de escrever e dizem que moderno, já digita e já imprime. Né? É exatamente isso que eles acham aquilo muito o máximo. Não precisa, né, de impressora, sai direto. Sai direto. Porque a gente conseguiu uma que não é do acervo de pesquisa do museu, enfim, e eles podem, enfim, e se estraga, a gente busca outra, enfim, para que possam experimentar. Então, acho que para nós, que trabalhamos assim com diferentes tipos de coleções, é uma saída. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Não, eu concordo com você, Simone. E nós temos também réplicas, mas você sabe que a questão do fetiche com o objeto, as pessoas às vezes não querem a réplica. Querem meter a mão no original. E é aí que dá a encrenca. Eu tenho uma luneta de quase 150 anos, uma luneta equatorial, que tem uma cúpula, é um instrumento maravilhoso, que ele era utilizado 2 vezes na semana para observação do céu pelos mediadores. Isso era uma guerra, porque assim, a gente era contra, mas aí tinha a questão do setor educativo, a coordenação de museologia. A museologia quer sentar em cima do acervo. Para que vocês querem ter esse acervo se a gente não pode usar? Mas vocês querem usar e vão acabar com o acervo? Ah, mas é feito para acabar. Eu falei, mas quando entra no museu, né? E essa discussão embora. E aí o que nós tentávamos conciliar, falava assim, nós não somos totalmente contra o uso, mas em efemérides, uma luneta de 150 anos, ela não aguenta ser usada 2 vezes por semana. Eu vivo tendo que mandar restaurar no laboratório, a tampa, a engrenagem, não sei o quê. São instrumentos muito delicados, de precisão, de ótica. E isso compromete a vida útil desse objeto, que quando a gente musealiza, e é por isso que eu boto a citação do Benjamin, e que também é o que o Pomian vai falar, que o objeto, quando entra no museu, ele perde o valor utilitário, ou pelo menos, se não perde, não é esse mais o valor preponderante, são outros valores que estão ali sobrepostos em camadas naquele objeto, que são mais relevantes do que o uso do cotidiano dele. Então, assim, uma luneta como essa, ela é para ser usada 3 vezes no ano, em efemérides. Vai passar o Harley, 76 anos, tem o Dia Internacional da Astronomia, 3, 4 vezes, mas 2 vezes na semana ela não dá conta, ela não aguenta. Mas aí a réplica não é o suficiente, a questão é o original. O Paolo Breni, que é um dos grandes pesquisadores de instrumentação científica da Europa, quando eu tive eu fiz um estágio na fundação que ele trabalha, fiquei 15 dias com ele. Ele tem instrumentos. No Museu Galileu, ninguém bota a mão em absolutamente nada. Nem é discutido isso. O acervo está lá e ninguém quer usar a luneta do Galileu. Quer dizer, querer até querem, mas fica no sonho. Mas respeitam, né? E aí ele fazia réplicas, e uma outra coisa que ele fazia, ele botava o instrumento para funcionar, filmava e botava o vídeo no YouTube do funcionamento do instrumento. Acho ótimo, concordo com isso, né? A questão é que eu tenho uma coleção que é tombada, eu tenho responsabilidades legais sobre
essa coleção, respondo por tudo que acontecer com ela e quero que ela seja preservada, né? Que ela tenha um uso coerente e adequado. Bem, agradecemos então ao senhor Márcio Rangel por sua explanação.